Nunca na história da humanidade, o mundo passou por tantas crises ao mesmo tempo, a ponto de nos fazer temer pelo futuro. São problemas climáticos, epidemias, guerras, diplomacia entre países abalada, rumores de conflitos com proporções mundiais que podem ter início a qualquer momento. Enfim, nós não temos nem mesmo a certeza de que poderemos sair de casa e viver nossas vidas normalmente. E como se não bastassem os problemas reais, ainda existem as teorias da conspiração sobre o fim dos tempos, que vivem surgindo e amedrontando as pessoas. Por isso, muitos cristãos têm se perguntado se não seria prudente e até seguro começar a estocar alimentos em casa. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Afinal de contas, será que a Bíblia nos aconselha a estocar alimentos em casa em momentos de crise, assim como José no Egito, ou seria falta de fé por não estarmos confiando que Deus cuidará de nós? Fique comigo até o final, porque hoje você vai saber exatamente o que você deve fazer de um jeito bíblico e que agrade a Deus. Amém? Mas antes de começar, eu só peço que você se inscreva no meu canal. É só você clicar nesse botãozinho embaixo do vídeo, inscrever-se e depois ative o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, ok? Então vamos começar. Nos últimos tempos, muito tem sido falado sobre essa questão dos alimentos no mundo. A população mundial atingiu a casa de 8 bilhões de pessoas, as mudanças climáticas estão cada vez mais drásticas, os agricultores europeus organizaram a maior greve da história e o homem do campo brasileiro, que é o maior produtor de comida do planeta, está passando por uma série de problemas com o governo atual. E todas essas situações, que como você pôde ver, não são poucas e nem são simples, estão levando muita gente a acreditar que em pouco tempo vai faltar comida e que o melhor a se fazer é começar a guardar o quanto antes. Assim, informações têm sido compartilhadas no WhatsApp, vídeos estão sendo produzidos aqui no YouTube falando a respeito disso. E todos esses conteúdos que ensinam sobre como sobreviver neste mundo são muito importantes, mas ao mesmo tempo eles podem trazer muita angústia e medo nas pessoas. E principalmente naqueles que já sabem sobre o final dos tempos descrito na Bíblia. Esses dias mesmo uma irmã me procurou desesperada porque ela recebeu um vídeo de um obreiro da igreja dizendo para as pessoas começarem a guardar pelo menos o básico, como arroz, feijão e o óleo em suas casas, porque até o final do ano as prateleiras dos supermercados estariam totalmente vazias. O problema é que ela não tinha dinheiro nem para pagar as contas do mês, quanto mais para deixar alimentos guardados para os próximos meses. E a resposta que eu dei para aquela moça é a mesma que eu trago para você aqui hoje. Confia em Deus e viva um dia de cada vez. Creia que a sua vida está nas mãos dele e que nada vai te faltar. Amém? O Senhor já deixou tudo avisado em sua palavra sobre o que aconteceria no futuro para não sermos enganados e nem vivermos desesperados. Inclusive, a Bíblia diz que neste momento que nós estamos vivendo agora, chamado por Jesus de início das dores, haveria muito engano, muitos falsos profetas dizendo coisas contrárias à palavra de Deus e que nós deveríamos ter cuidado para não sermos enganados por eles. Veja só o que Jesus respondeu aos discípulos quando eles perguntaram sobre como seriam os últimos dias. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E se você ler toda a passagem de Lucas capítulo 21, você verá que Jesus explica como serão os últimos acontecimentos e a grande tribulação que virá sobre o mundo antes da sua volta, mas em momento algum ele disse que devemos estocar alimentos no armário, mas sim guardar a palavra dele no coração, porque ela é o alimento mais importante. E se algum dia, por exemplo, acontecer uma terceira guerra mundial, é extremamente importante que você cuide de sua saúde mental, não somente para saber o que fazer, para agir com sabedoria e suportar as provações, mas também para ajudar outras pessoas e encorajá-las a colocar a sua fé em Jesus. Por isso, mais importante do que ter o alimento físico é confiar no Senhor de todo o coração. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, está escrito que nós devemos nos contentar com o que temos, porque Deus mesmo disse: "Nunca o deixarei, nunca o abandonarei". Então, meu irmão, creia que ainda que o mundo esteja em crise, você está em Cristo. Ele é quem te guarda, te sustenta e faz milagres acontecerem, assim como alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Então não fique olhando as circunstâncias e focando somente nas notícias que você ouve e lê,
mas alimente a sua fé diariamente, porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? A Bíblia diz que realmente vai vir uma grande fome no final dos tempos, durante a grande tribulação, mas ainda está um pouco distante de acontecer. Primeiro porque o anticristo precisa se manifestar, assinar o acordo de paz, o terceiro templo precisa ser construído, entre tantas outras coisas. É claro que nós precisamos estar atentos aos sinais, mas o nosso foco deve ser o reino de Deus e viver o dia de hoje, pois o próprio Cristo disse que o amanhã trará suas próprias preocupações. Tem pessoas que deixam de desfrutar da vida porque ficam analisando todo tipo de teoria da conspiração e vivem com medo de tudo, como se tudo e todos estivessem conspirando para o mal. E isso não é verdade. Irmãos, eu não sou ingênuo a ponto de pensar que todas as grandes empresas e empresários, políticos e governantes são bonzinhos. Mas eu também não penso que eles ficam o tempo todo querendo nos destruir e tramando algo maligno. A verdade é que a maioria dos ricos e poderosos deste mundo estão apenas querendo ter mais poder e mais dinheiro. Eles estão cegos espiritualmente e são apenas uma marionete nas mãos de Satanás. Por isso, o que eu acredito e está na Bíblia é que o espírito do anticristo já está atuando no mundo há muito tempo, mas ele não tem todo o poder e nem está no controle de tudo. Na verdade, ele só age com a permissão de Deus e no final nós sabemos que Cristo irá governar para sempre, destruindo de uma vez por todas todo o mal. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, se não é para focarmos em estocar comida, por que Deus deu uma instrução para José guardar alimentos no Egito por 7 anos? Neste caso, foi uma direção específica de Deus para José. A Bíblia conta que um dia Faraó teve um sonho, ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas cheias sendo engolidas por 7 espigas vazias e queimadas. Faraó ficou muito confuso e mandou chamar José para interpretar o sonho. José explicou que o sonho era um aviso de Deus. Haveriam 7 anos de muita abundância no Egito, seguidos por 7 anos de fome severa. Ele então aconselhou Faraó a armazenar comida durante os anos de abundância para sobreviver aos anos de fome. E depois da interpretação do sonho, Faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e o nomeou governador do Egito. José organizou o armazenamento de grandes quantidades de grãos durante os 7 anos de abundância, e quando chegaram os 7 anos de fome, o Egito estava preparado e conseguiu não só sobreviver, mas também ajudar outros povos que buscavam alimentos. Assim, a previsão de José se concretizou e ele se tornou uma pessoa muito respeitada no Egito. Mas eu quero que você saiba que essa foi uma instrução de Deus para José, porque Deus tinha um plano maior para salvar muitas pessoas, incluindo a família de José. E hoje em dia, se você quer começar a estocar alimentos ou já está estocando, você pode fazer tranquilamente, porque isso não quer dizer que você tem falta de fé, desde que você confie, acima de tudo, em Deus e não nas coisas que você tem acumulado. Certa vez, Jesus contou uma parábola sobre um homem rico que decidiu acumular alimentos para o futuro, mas esse homem desagradou muito a Deus. A sua propriedade havia produzido muitos alimentos, tantos que os celeiros lotaram e ainda ficou comida para fora. E em vez de repartir o que sobrou com os necessitados e viver bem com tudo aquilo que ele tinha, o homem resolveu que iria derrubar os celeiros antigos e construir celeiros novos, maiores, para poder guardar tudo que tinha produzido. E no fundo, o homem rico começou a pensar que poderia descansar tranquilamente e desfrutar do melhor dessa terra, porque ele havia guardado muitos bens que durariam muitos anos. Mas ele foi insensato porque não pensou nos outros e não priorizou o reino de Deus. Então o Senhor lhe disse: "Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?" E naquela mesma noite ele morreu. Então Jesus terminou a parábola com a seguinte conclusão: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ou seja, quando você decide estocar alimentos na sua casa, pensando que pode controlar o futuro e que você é o único responsável para que tudo fique bem, você está sendo insensato como este homem rico da parábola de Jesus, porque no fundo você não depende de Deus, mas confia naquilo que está ajuntando e confia em sua própria capacidade. Então você pode se perguntar: mas pastor, o que eu devo fazer então neste momento difícil? E se as coisas piorarem muito no mundo?
Meu irmão, comece desde já a buscar mais a Deus. Se reúna com outros irmãos de oração, leia mais a Bíblia e não deixe que nada te abale. Se você buscar ao Senhor de todo o seu coração, se arrepender dos seus pecados e se entregar a Ele, vai acontecer o sobrenatural de Deus na sua vida. Como diz no Salmo 91, você habitará no abrigo do Altíssimo e encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Ele será o seu refúgio, seu lugar seguro, seu Deus em quem você pode confiar. Ele também te livrará das armadilhas da vida e te protegerá de doenças mortais. Ele te cobrirá com as suas penas e te abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. E você não terá medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia, nem da praga que se aproxima na escuridão, nem da calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Amém? Você crê nessa promessa do Salmo 91? Veja, por exemplo, a vida de Elias. Elias também passou por um período muito difícil depois de derrotar os profetas de Baal, vivendo por 3 anos e meio em uma seca terrível. Mas o que nós vemos na palavra de Deus é que o Senhor cuidou dele em todos os momentos. Primeiro, Deus ordenou que corvos levassem pão e carne para ele, de manhã e à tarde. Depois, o sustentou na casa de uma viúva, onde ofereceu comida e sustento não somente a ele, mas também à mulher e ao seu filho durante todo aquele período de dificuldade. E da mesma forma, meu irmão, creia que você também vai viver milagres nesse tempo de crise. Quando você receber algum vídeo de pessoas que se dizem profetas, dizendo que você tem que estocar alimentos porque o mundo vai acabar, comece a se perguntar: será que essa pessoa realmente recebeu uma revelação do Espírito Santo ou ela está agindo pela carne? Infelizmente, muitos querem apenas ganhar visualizações e não têm o temor de Deus, nem compromisso com a verdade. Jesus deixou claro no seu Sermão da Montanha que o nosso foco deve ser o reino de Deus e a nossa salvação, e assim todas as outras coisas nos serão dadas, como o alimento, roupa e o necessário para vivermos bem. Então não se preocupe com amanhã. Creia que o seu Pai Celestial conhece todas as suas necessidades antes mesmo de você pedir a Ele, e Ele vai prover todas elas, porque Ele é fiel. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu te espero no próximo vídeo.